E aí, belezinha com vocês? Preparados para mais um Retalhos do Carpano? Você sabia que a Dona Flor de Lis, por esses últimos dias aí, 3 vezes andou pelas ruas com a tornozeleira eletrônica descarregada? Ou seja, descumprindo uma das ordens que foi lhe dada? E nada lhe aconteceu. É exatamente isso que nós vamos então rever neste conteúdo. Vai vendo! Ora, eu quero trazer aqui, o Carpano falou, e foi interessante no canal, né? O Carpano é um investigador nato, né? Ele descobriu lá o quadro da parede, da mão da Marzi, né? A Marzi lá com o quadro, e descobriu essa foto, e aí mostrou que é o mesmo quadro que quando aquele menino, né? O Landi apareceu na live e tentando justificar a Flor de Lis, o quadro estava na parede, o Isaac Lobato perguntou a ele, você está no quarto da Flor de Lis e tal? E aí chegamos à conclusão de que ele estava em um dos cômodos da casa da Flor de Lis, e o André Carpano descobriu essa foto, né, com a Marzi com esse quadro na mão. Então, pelo menos para nós, não restou dúvida de que o Landi estava sim na casa da Flor de Lis, embora tenha negado que estivesse lá durante a live. E o André falou, também investigando, ele trouxe a questão daquela saída que a Flor de Lis, ou da participação dela naquela cruzada, em que ela cantou, quem falar mal do pastor, né? Olha, escutem aí, quem falar mal do pastor vai ser comido de bicho, né? Aquela coisa toda. E ela disse assim, escutem aí, né? E ela estava naquela live saltitando igual uma gazela no bosque, como diz aí Barba Ruiva, né? Toda feliz, saltitante, recebendo profecia. E aí falou, opa, mas espera aí, é à noite, provavelmente é tarde, porque cruzada, né? E aí, o que ela está fazendo na rua, se ela não pode? Existe uma restrição, ela tem que, em determinado horário, tem que estar em casa. E usando a tornozeleira eletrônica, o que é que ela está aí? Veio à tona que, pelo menos, se não me falha a memória, o André Carpano vai falar sobre isso, 3 dias, parece que não houve ali a bateria, né, da tornozeleira, teria esgotado, enfim, descarregado. E André pegou uma dessas datas e viu que a data bateu justamente no dia dessa cruzada, né? E o interessante é que eu vou deixar o André falar sobre isso, sobre esse detalhe que é importantíssimo, né? O que a Flor de Lis estaria fazendo fora de casa, supostamente em um horário não autorizado para tal. E se ela a tornozeleira estava funcionando ou não estava funcionando? A tornozeleira estava com a bateria descarregada, e é um detalhe que nós vamos falar alguma coisa sobre isso, tá? Quem é responsável em recarregar a bateria da tornozeleira? E o que deve acontecer, né? Mas eu quero já deixar para o André trazer esses esclarecimentos sobre este dia que ela esteve nessa cruzada, naquele horário, André. E aí, André, passa para a gente essa informação. Essa daqui é de arrepiar os cabelos do sovaco mesmo, porque é o seguinte, o contexto de tudo que está em volta da questão da tornozeleira e o que aconteceu com Flor de Lis nesses últimos dias demonstra aí uma possibilidade de que o CEAP esteja, digamos que, obedecendo ordens. Mas não são ordens do judiciário, sim ordens de Flor de Lis. Olha que coisa cabulosa. Vamos lá. Exatamente 3 dias no mês de dezembro, Flor de Lis deixou de utilizar, deixou de utilizar, mas ela deixou descarregada a tornozeleira eletrônica. Segundo a entrevista que o doutor Ângelo Máximos ele cedeu ao portal da Record, o R7, ele falou que ela, por 3 dias, tinha feito tal coisa e estava pedindo esclarecimento sobre o mesmo. E quando eu vi isso daí no R7,
que foi após a última audiência, eu comecei a questionar, peraí, mas como assim? Então tem mais detalhes. E fui pesquisar as 3 datas, uma, se não me engano, a primeira foi no dia 19 de dezembro, no dia... perdão, acho que eu estou equivocado, é 19 de novembro, depois e mais 2 dias de dezembro. Enfim, eu não me lembro agora de cor. Mas foram 3 datas que, após ela pôr a tornozeleira, que ela deixou descarregada. Em uma dessas datas, onde que ela estava? Estava numa cruzada, que estava até um amigo do reverendo Raffer, que canta aquela música lá, quem fala mal do pastor vai ser comido de bicho e tal. O bispo Ed, eu sou do fogo no pé. Isso, obrigado. Quem falar mal do pastor vai ser comido de bicho. E justamente nesse vídeo que ela estava lá, na parte do refrão que fala quem fala mal do pastor vai ser comido de bicho, ela faz questão de falar, olha lá, presta atenção, escuta aí. Escutem aí. Bem nessa aí parte. Como é? Vera Verão. Ela tem a unção da Vera Verão e desceu. Epa! Sabe aquele berro dela? E tem um detalhe. Quando eu fiz a live, os inscritos até me relembraram a informação. Flor de Lis está num quadro de que pessoas que utilizam tornozeleira eletrônica, elas devem ficar na rua ou até um certo local que tem uma circunferência, um local que a pessoa pode ficar ou até o limite dela, entre os horários das 6 da manhã até às 23 horas. Só que essa live que Flor de Lis estava fazendo já era mais ou menos umas 11h30 da noite. E ela terminou 1h35 da madrugada, que era da sexta para o sábado. E eu comecei a questionar, mas peraí, como que ela está fazendo isso? Aí quando a gente começa a olhar um pouco mais, você sabe que inscritos ungidos, esses inscritos que nos ajudam, trazem muita informação. Uma inscrita me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Falou assim, André, escuta, a Flor de Lis, ela conseguiu uma carteirinha da SEAP para entrar na penitenciária. Além disso, os filhos de Flor de Lis ficaram na mesma penitenciária. E a SEAP que colocou. E todo mundo sabe que o Lucas, ele é do Comando Vermelho. E quem é do Comando Vermelho não fica em penitenciária de miliciano. E como que ele ficou? A mesma coisa de você colocar um gato e um cachorro dentro de uma jaula. Os dois vão brigar. Não tem como ter paz. Aí pegaram e colocaram. E isso já soa muito estranho. Vamos além. Uma mulher, que é a esposa do miliciano, que é a Andréia, contou a falha do esquema e fez questão ainda de abordar vários outros assuntos, esquemas de podridão que tem lá dentro. Ela deu com a língua nos dentes. Nós vemos que as filhas que estão no banco dos réus ficaram na mesma penitenciária e a SEAP precisa explicar isso. Como que aconteceu isso? Graças a Deus e a juíza Nearis, ela entendeu que isso daí era maracutaia. Falou, não, pode separar, que negócio é esse? Não vai ficar tudo juntinha não, trocando figurinha não. Tudo na mesma penitência. Não, põe uma num canto, outra em outro e outra mais longe ainda. Não pode ter esse tipo de coisa. Aí fica a questão. A carta ungida que Flor de Lis recebeu. Os filhos na mesma penitenciária. O fato de que ela está com uma tornozeleira só de enfeite, porque ela pode ir aonde quiser, quando quiser, a hora que bem entender, mesmo com a lei proibindo, e ainda fala que estava descarregada e nada lhe acontece, vem a pergunta, não é acusação, é a pergunta, e eu acredito que a liberdade de expressão ainda me permite questionar. Será que a SEAP
está trabalhando para acatando ordens do Judiciário ou o CEAP do Rio de Janeiro está acatando ordens de Flor de Lis? Porque isso daí é o fim da picada. Eu vou repetir algo que eu sempre digo na maioria dos meus vídeos. Flor de Lis tem um atestado de algumas autoridades para cancelar a CPF de quem ela quiser e bem entender, porque nada lhe acontece. Nada. Absolutamente nada. A Flor de Lis, depois de que o pastor Anderson do Carmo se foi, de uma forma muito estranha, nós vimos que Dona Maria Edna do Carmo se foi, Michele do Carmo se foi, a doutora Bárbara Lomba, que fez um excelente trabalho, o que fizeram com ela? Removeram do caso Flor de Lis no ápice do caso, não esperaram concluir, porque ela chegou num ponto crucial, colocaram ela em outro lugar, removeram, e justamente na Rocinha. E tanto eu quanto o reverendo Rafner já falou também, eu acredito que o Barba Ruiva e todos os nossos parceiros, nós entendemos que isso é uma tentativa de intimidação. Mas peraí, quem foi que removeu Flor de Lis? Quem foi que removeu Bárbara Lomba? Foi a pedido de Flor de Lis? Foi Flor de Lis que financiou alguma coisa? Ela manda em alguma coisa? Será que Flor de Lis manda na polícia? Quando a polícia bateu na porta de Flor de Lis, ela falou: quem são vocês para vir aqui, ó, na minha casa? Baixa a cabeça. Olha o nível que tá a situação. Olha como está as condições da política, das leis lá no Rio de Janeiro. Uma mulher que está sendo acusada de ter cancelado, ser a mandante do cancelamento do CPF do seu marido. Quando ela é questionada por algo, sempre dá um jeito. Quando a polícia vai pegar em algum ponto, ela dá carteirada. Quando a polícia consegue colocar a tornozeleira, ela dá um jeitinho, não descumpre ordem judicial e nada lhe acontece. A CEAP, aparentemente, está, digamos que, obedecendo ordens dela. E eu venho aqui pedir ao público do canal O Voo da Coruja que compartilhe esse conteúdo o máximo possível, porque as autoridades precisam responder essa pergunta para nós. A CEAP do Rio de Janeiro trabalha, aliás, acata ordens do Judiciário ou acata ordens de Flor de Lis? Eu gostaria de compreender isso. E isso é algo que não está por aqui, é por aqui. Está inaceitável. Eu poderia falar mais coisas aqui, mas eu não vou falar porque eu vou começar a pegar ar, e muito ar, por conta da injustiça. Daqui uns dias, se ninguém fizer nada, Flor de Lis vai cumprir o que ela prometeu, porque ela mandou um recado para todo mundo. Ela falou o seguinte: vocês que estão fazendo videozinhos, eu tenho o poder de localizar vocês. Eu posso silenciar vocês. O que ela quer dizer com isso? Quando ela faz uma live falando que vai ser comido de bicho, o que Flor de Lis está falando? E eu gostaria muito que o senhor Rodrigo Maia, que tem rabo preso, explicasse para nós. Será que ele está sentando ainda em cima desse processo e vai permitir tudo isso ainda com mais essa? Será que nós vamos ter que ver mais vidas ceifadas para que alguma coisa venha acontecer? Eu não duvido de nada dessa mulher. Não duvido de absolutamente nada. Porque daqui a pouco, se a coisa continuar assim, ela vai chegar nos ministros do STF e falar: sai todo mundo daí, e agora quem senta aí sou eu. Quem vai mandar nessa jossa sou eu. Daqui a pouco ela vai chegar no presidente: sai daí, quem manda aí na sua cadeira sou eu. Eu não duvido de mais nada, o jeito que essa mulher tá. Porque se a CEAP que tem como, agora sim, tem motivos para fazer alguma coisa, não está fazendo e ainda parece que está abaixando a cabeça, se curvando diante dela, fica difícil a situação.
Reverendo, contigo, senão eu vou pegar a área e vou falar mais coisa aqui e daqui a pouco o povo vai te buscar e me buscar aqui também. Pronto. Valdir, então, você acha o que aí, Valdir, que ela... Rapaz, é o seguinte, uma tornozeleira eletrônica, quando ela é descarregada, imediatamente ela manda um sinal para a central, na hora, comunica o preso, ou a detenta, ou quem for que está com ela amarrada no pé, para, dá um jeitinho aí, minha filha, enfia isso na tomada aí, que tá, ela começa a dar uns apitos que tá já começando a descarregar. Ela tem que dar um jeito e pôr para carregar. Se caso ela não colocar para carregar, dependendo do regime que o preso tiver, ele é regredido de regime, né? Ou seja, ficar com ela descarregada, entre aspas, aí, comete um crime. Lógico que não é um crime, uma coisa assim, mas é um digamos assim, uma desobediência, né? Entre aspas aí. Depois, se eu tiver errado aí, você pode até me corrigir. Mas o que acontece? É lógico, tudo dá a entender o que o André Carpano acabou de dizer ali. Ué. Essa mulher, ela pegar e colocar os menininhos, né? Os pintinhos, né? Já que a galinha de ovos de ouro pegou os pintinhos e colocou tudo num ninho só, né? Desculpa cortar aí rapidinho. Eu vou lá buscar a patroa. Já eu volto. Ok. Beleza, André? Valeu. E aí o que acontece? Ela pegar aí, igual eu tava falando, pegar aí e colocar os pintinhos tudo num ninho só, né? Ninho esse que em breve ela vai ir, a chocadeira tá pronta esperando ela, né? E ela vai e faz uma coisa dessa. Descarrega, vou pagar de tonho, né? Ou então, será possível que a tornozeleira que colocou nela tá tão usada que não deu sinal para a central imediatamente comunicar ela, ou o pessoal da central estava dormindo, esqueceu de olhar, estava na troca de plantão, o que aconteceu? Uma vez que ela ganhou a carteirinha, o André falou aí, muito bem externado, entre aspas, né, um passe livre para ir lá visitar os pintinhos, né, no ninho, e aí a juíza não estava, parece que nem sabendo, né? Imediatamente mandou espalhar pintaiados, espalhar os meninos, né? Vão espalhar os menininhos aqui, vão colocar um em cada lugar, porque aí fica muito fácil, né? Só faltou colocar todo mundo na mesma cela, né? Se é que não tava, né? Mas alguns eu acredito que tava juntos, né? Eu acho isso aí um cúmulo do absurdo, uma coisa dessa, né? Como o André falou, daqui a pouco ela vai querer, eu aqui agora, ela vai trocar de lugar com a juíza. Outra coisa que, voltando a falar aqui, dela se achar tal. Na primeira audiência, ela atrasou pouquinho aí, né, Rafa? Só 45 minutos, rapaz. Dava para a juíza assistir um jogo Flamengo e Corinthians, né? Atrasou 45 minutos, porque ela acha ainda que ela por ser deputada, né? Ela já se considerava uma deusa e, como virou deputada, achou que está acima de Deus, né? Porque eu, sinceramente, igual o André falou aí, né? A gente fica vendo as coisas, né? O quebra-cabeça montando e às vezes a gente fica até meio indignado com as coisas que vão acontecendo assim neste caso. Mas, né? Mas contudo, a justiça vai ser feita e o funil, volto a dizer, o funil está cada vez ficando mais curto aí e com certeza o fim dela vai ser na prisão, né? Ou então, acabou, né? Se não ir para cadeia, acabou o Brasil aí. Pode falar, bater o martelo e falar que aqui é o país da impunidade. Mas eu acredito fielmente que a casa dela já está mais do que... Foi construída literalmente na areia aí, né? E já está desmoronando a cada audiência. Você vai vendo aí que o desequilíbrio, né, das pessoas envolvidas nesse caso, as verdades aparecendo, as contradições, que são tantas, mas, como eu costumo dizer, dinheiro compra até alma, vai saber, né, o que aconteceu, quem sabe, ninguém sabe, né, mas desapareceram 6 milhões da igreja, ninguém sabe para onde que foi essa dinheirada, né, e vai saber aonde que está entrando dinheiro, né.
Vai saber para onde que ela está doando esse dinheiro. Ninguém sabe, né? Não podemos afirmar nada porque não temos prova, mas tem muita evidência aí de muita coisa errada, né? Muitas evidências, né? Prova não, as evidências que bate aí. Muita coincidência também, o dia que o negócio descarrega, ela pica a mula e vai fazer live não sei aonde, vai sair, né? Dar uma passeada, né? E é isso aí, Rafa. É a minha humilde opinião aí, né?